Amados, baixem as cabeças de vocês, fechem os olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar a minha vida e a vida dos meus irmãos da tua igreja, quem está do outro lado nas redes sociais, que vai ouvir a tua palavra agora. Que não venha ser o pastor Everaldo a falar, mas venha ser o teu Espírito Santo através da minha boca, na necessidade que cada um tem aqui. Que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Mas nos ajude a não sermos somente ouvintes, mas praticantes ao sairmos deste culto, Senhor. Abençoe a vida da tua igreja, abençoe a vida de cada um neste momento. Tira todo impedimento, toda seta que tentar distrair, atrapalhar de nós ouvirmos a tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós hoje vamos finalizar a nossa série Kryptonita, tá aí? Como destruir aquilo que tem roubado a nossa força. E nessa série nós já vimos que existem muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram, né? Lá na igreja de Corinto o povo estava fraco, estava doente, por causa da kryptonita. Nós aprendemos também, nós vimos que Deus deseja levantar um povo forte, que faz proezas. Estão aqui em nome de Jesus, esse povo forte. Eita, só tem alguns que levantou a mão aí, irmão. Quando você faz assim, você fala assim: Senhor, sou eu, pode me levantar em nome de Jesus. Amém? Nós vimos também sobre que existe algo na igreja que tem enfraquecido as pessoas, que é a kryptonita espiritual, que é o pecado. Nós aprendemos também que a nossa relação com Deus, ela é comparada a um casamento, não é isso? E nessa relação, muitas das vezes, nós temos cometido adultério espiritual, que é a idolatria. Nós temos adorado a nós, a outros deuses, menos a Deus. Nós aprendemos também que essa idolatria, ela não é de imagens, de altares, mas de rebeldia da nossa parte. E ela é movida porque muitas das vezes nós queremos cobiçar algo que não é de Deus. Nós queremos ter aquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação, que nós vamos ser aceitos. Nós temos procurado fama, poder, luxúria, muitas coisas que não provêm de Deus. E nós aprendemos também que a origem disso tudo é uma postura tipo assim: eu preciso ter, eu tenho que ter esse carro e pronto, eu tenho que ter esse celular e pronto. E às vezes a pessoa está passando por dificuldade, e ela já tem um celularzinho lá, que ela poderia ir se virando até melhorar as coisas, mas ela prefere entrar numa dívida que não poderia naquele momento, e aí acaba o diabo usando isso para causar um atrito dentro da sua casa. Nós aprendemos também que a idolatria ela é uma kryptonita nas nossas vidas, e para sermos livres da kryptonita, nós precisamos nos arrepender genuinamente. Lembra que nós falamos da diferença entre Saul e Davi? Né? Saul se arrependeu, mas para o seu ego, mas Davi não. Davi se arrependeu para Deus, e o reinado de Davi foi diferente. E hoje nós vamos falar dessa última mensagem, né, que vai ser dividida em 3 pontos. Quais são elas? Matando a kryptonita, protegendo-se da kryptonita e avançando sem a kryptonita. Primeiro vamos lá, falando sobre matando a kryptonita. Geralmente, irmãos, nós seres humanos, as pessoas, elas reagem de 3 maneiras diferentes em questão ao pecado. Como assim, pastor? Olha só, nós encontramos pessoas, primeira delas, que elas ignoram o pecado por terem um coração tão duro que elas não acham que é pecado. Elas vivem a vida como se não houvesse pecado. Segunda coisa, são aquelas pessoas que acreditam que a obra de Jesus na cruz pode salvar, mas não pode livrar elas do poder do pecado sobre a vida delas. Então elas acreditam que Jesus pode salvar elas na cruz, irmão, mas elas não acreditam que o poder da fé pode livrar elas dos pecados que têm atrapalhado. E o terceiro tipo de pessoas são aquelas que lutam para se libertar do pecado. E aí vamos falar sobre aquelas que ignoram o pecado, né? Porque tem um coração duro. Amados, é tão interessante que muitas das vezes nós agimos assim. Nós às vezes achamos tão donos da razão, que nós somos essas pessoas que achamos que estamos imunes de ferir o coração de Deus. Sabe, eu não magoei Deus, eu não magoo Deus. E aí é tão interessante que lá em Jeremias 8:12, diz assim, ficaram eles, eu não sei se vai estar aí nos versículos, eu preciso que vocês olhem aí adiante. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, olha a resposta do Jeremias. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar,
Portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Irmãos, esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que pecam contra Deus e elas não estão nem aí. Elas vivem a vida como se não houvesse aquele dia do julgamento, como se a vida dela fosse somente aqui na terra, que ninguém pode puni-la, que ela não deve satisfação para ninguém. Mas aqui está dizendo, essas pessoas não ficam nem vermelhas, irmão. Porque a gente, quando fica com vergonha, qual é o primeiro que acontece conosco? Ficamos vermelhos, rosados. E o texto vai dizer que eles não ficam nem vermelhos. Mas esse texto diz também que no dia que eles caírem na mão de Deus, o chicote vai estralar. E aí, amados, nós temos o segundo tipo de pessoas, que são aquelas que acreditam que a obra de Jesus na cruz pode salvá-los, mas não livrar eles da escravidão do pecado. E é interessante que essas pessoas, elas se agarram firmemente a verdade que nos torna santo em Cristo, que está lá em Romanos 6:1-2, mas elas acreditam na mentira do diabo, que não é necessário viver uma vida santificada. Mas eu pergunto para você, há um dos textos lá em 1 João capítulo 1, ou 1 Pedro 1, versículo 15, se eu não me engano, que diz assim, ó, sede santo porque eu sou. Então, se Deus é santo e nós somos filhos, adoradores de Deus, qual que deve ser a nossa postura? De buscar também Então, porque muitas das vezes nós queremos viver uma vida dupla, irmãos. Nós temos que eliminar isso. Talvez hoje eu não tenha tanto glória de novo, mas quem sabe na próxima série Deus nos dê uma série aí mais leve, né, irmão? O irmão deu risada ali. Por que isso, pastor? Porque essas duas categorias, irmãos, elas se enquadram naquelas pessoas que o pecado já dominaram. É como se fosse criptonita pura, sabe? Esse daí já estão dominados. E aí, irmãos, eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, irmãos, que nós não possamos fazer parte dessas duas faixas, mas que eu e você possamos todos os dias lutar para se libertar do pecado, para viver uma vida para glorificar a Deus, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida diante do altar, aos pés de Jesus. E quando Ele olhar para nós, falar assim, aí vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, que busca a santidade, amados. E aí vamos falar desse terceiro grupo, os que lutam para ser libertos do pecado. Quem são essas pessoas, pastor? São as pessoas que muitas das vezes querem ser livres, mas os pecados ainda estão dominando. Sabe, muitas das vezes ainda não descobriram na palavra de Deus como se libertar do pecado pela fé. Eu quero declarar para você, meu irmão, levante a tua mão. A Bíblia vai te garantir que em Cristo você é mais que vencedor. É para vencer o pecado, é para vencer as lutas, as guerras. Você no Senhor é mais que vencedor, amém? Então não deixe esse pecado te dominar. Não deixe ele te vencer. Essas pessoas, irmãos, são aqueles que quando pecam, o seu coração fica até partido por causa do amor a Deus. Elas se arrependem, mas voltam a pecar de novo. Muitas das vezes nós estamos assim, amados. A gente quer se libertar, mas a gente vai lá e erra de novo. Aí você fala assim, eu vou, e daqui a pouco você erra de novo. Ela até tenta, mas volta toda vez a cometer os mesmos erros. E aí eu queria ter um vídeo agora. Dá para pôr? É só pôr para frente, acho que ele vai. Não, é só pôr para frente. Ah, tá. Ele está salvo lá nos vídeos. Enquanto elas vêm aqui, isso aqui é um testemunho, irmãos, que eu compartilhei um pouquinho na semana passada. Essa série de mensagens é de um livro chamado Kryptonita. Se você puder comprar, é um livro muito bom, que é do John Bevere. É um livro poderoso, onde há um estudo sobre a igreja de Coríntios. E ele começa a ler esse livro, né, e ele se liberta da pornografia. Ele dá um testemunho na igreja Lagoinha. Então assim, está lá nos vídeos, dentro do Oleriz. Acho que eu vou ficar sem. Vamos lá, amados. Tinha deixado no jeito. E aí eu vou ter que ministrar, porque o vídeo ia me ajudar na palavra, mas vamos lá.
Amados, este homem começa, eu vou tentar resumir aqui para você. Este homem começa a falar. Lembra que eu compartilhei um pouquinho que ele era um pastor, né? E ele orava todos os dias para ganhar mais almas, para ganhar a família, para ser um libertador. Conseguiu? Amigos me apresentou que era pornografia, fantasias sexuais. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? Eu fiquei Rapidinho, amado, pausa para mim. No tempo que eu já estava no colegial, eu ia para minha república. Quando eu estava preparando, isso bateu primeiro aqui, porque eu tenho orado isso há 17 anos. Senhor, eu quero ser usado, eu quero libertar pessoas, eu quero falar do teu amor. Quando eu estava preparando essa palavra e ao ver esse testemunho, isso me chocou. E aí eu percebi o quanto eu estou orando errado. Eu não sei como que você estava orando até essa noite, mas que você reflita. Porque esse homem, conhecido, pregador, mas ele não conseguia se libertar do pecado da lascívia, da pornografia. Porque as orações dele eram erradas. E aí ele começou a mudar a oração dele. E aí eu queria declarar aqui, quais foram os passos para a libertação de John? Primeira coisa, ele reconheceu o seu pecado. Porque quando você ora ao Senhor, Senhor, me ajuda a te conhecer, o Senhor vai te mostrar os pecados que você tem cometido contra Ele. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, ele se arrependeu. Pode desligar esse ventilador aqui, por favor. Só isso aqui. E aí, amados, outra coisa. Ele abandonou a idolatria. Queria pedir para os irmãos, se quiserem entrar, por favor, sentar. Já só os irmãos estão na escala aí fora. Aí, amados, em suas orações que eram focadas, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser instrumento nas suas mãos. Quantos aqui já fez essa oração ou tem feito até esses dias? Pode ser sincero, irmãos, comigo. Só tem eu e o Wagner aqui. Só que, irmãos, a partir de hoje, se nós queremos realmente vencer a primeira luta que é a nossa, muitas das vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas trazer nós para o foco. Que a partir de hoje o Senhor possa ser o nosso foco, o nosso centro, o centro das nossas orações. E eu tenho mudado desde então, irmãos, há 1 semana e meia atrás. Eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a te conhecer mais. Senhor, me ajuda a estar aos teus pés. E aí eu tenho percebido que muitas das vezes eu não tenho sido talvez um bom exemplo, porque as minhas orações estavam centradas em mim, amados. E aí eu não sei quando ela vai se reverter sobre a minha vida, mas eu já mudei as minhas orações, amados. E eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero detestar, eu quero ter nojo daquilo que o Senhor detesta, daquilo que o Senhor tem nojo. Porque se nós orarmos assim, irmãos, não tem criptonita que possa nos parar, não tem pecado, não tem vício, não tem pessoas, não tem dinheiro, não tem desejos que nos parem, irmãos, porque nós estaremos no centro da vontade de Deus, irmãos. E você quer ver uma vida abençoada, próspera? A mais feliz do mundo não é aquela que tem carros, que tem casas, que tem bens, que tem faculdade, que tem 50 empregos. A vida mais próspera é aquela que está no centro da vontade de Deus. É aquela que está aos pés de Jesus, porque o melhor lugar, irmãos, para estar é aos pés de Jesus. A melhor oração que nós devemos fazer não é: Senhor, eu quero, eu posso, eu preciso. Não, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer que eu faça. Você já se perguntou por que até agora algumas coisas não têm dado certo na tua vida? Você já fez uma pergunta para Deus? Senhor, o que eu tenho feito de errado? As minhas orações têm te agradado? Uma outra coisa que John, ele aprendeu aqui, irmãos, ele não voltou, sabe, porque o Espírito Santo só soprou, mas ele voltou verdadeiramente a Deus, e ele começou a orar com mais clamor por aquilo que o Senhor tinha soprado no ouvido dele. E através disso ele conheceu Deus intimamente.
E aí eu vou falar de novo, sabe qual é a vida mais próspera nessa terra? É conhecer Deus intimamente. Ah, pastor, o senhor quer dizer que eu vou ser santo, não vou errar? Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele errou ou não errou? Mas sabe qual foi a maior proeza, virtude de Davi? Reconhecer o seu erro e pedir perdão para Deus. Porque um coração contrito em Deus, ele reconhece os seus erros, ele se achega, ele volta aos pés de Jesus. A oração de John passou a ser: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Senhor, eu quero aquilo para mim que é importante para o Senhor. Por que o Senhor está falando isso, irmãos? Porque tem duas tristezas. E aí está lá em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim, tem aí? Isso. Agora, porém, me alegro. Esse já é o 10, é só o outro. O 9 e o 10. As duas tristezas. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristecem como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ora agora, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz. Então não adianta nada eu ministrar essa palavra aqui para você, e você ficar cheio de remorso. Os jovens estão aprendendo aqui, uma das aulas nós ensinamos qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Não adianta você ficar com remorso que não vai causar nada na tua vida. Você vai chorar, vai ficar com remoendo, mas depois volta a errar. Mas o verdadeiro arrependimento de Deus, ele nos traz uma mudança, uma postura diferente. A gente não só fala que vai mais errar, mas a gente se esforça para não errar de novo. A palavra no Novo Testamento para salvação, ela significa soteria. É tão interessante que a palavra salvação, soteria, na teologia e no grego, ela é definida assim: segurança, preservação de perigo e também libertação. Então, quando nós entendemos realmente o que é salvação, nós entendemos que há uma segurança, que há uma certeza de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes eu converso com algumas pessoas, e por isso eu estou falando sobre isso, porque elas creem que Jesus pode salvar elas, mas elas não creem que Jesus pode ajudar elas a vencer os seus pecados. E aí tem pessoas que ainda estão cativas de Satanás, desde quando se converteram, quando aceitaram Jesus. Ainda estão presos em vícios, e não conseguiram sair desses vícios, porque ainda entenderam que Satanás colocaram na sua mente que elas podem ser salvas, mas elas não podem ser libertas. Não tem como uma coisa andar separada da outra. Eu ouvi algo de uma pessoa recentemente, e ela falou assim: não, pastor, eu defini, eu quero servir a Jesus, e eu não quero saber mais de álcool, eu não quero saber mais de droga, eu não quero saber mais de prostituição, eu não quero saber mais de ficar no meio de roda de escarnecedores. Por quê, amados? Porque ela entendeu que agora precisa haver uma mudança de dentro para fora. Então, desculpa, eu vou te frustrar. O fator de eu estar aqui pregando e de você estar aí na igreja, isso não me garante que no final nós seremos salvos. Não foi o que acabamos de ouvir e ver? Mas o que vai nos garantir é ter a certeza que o mesmo Jesus que nos salvou na cruz também tem o poder de nos libertar de todo pecado, de todo vício. E que você, se estiver nele verdadeiramente, você pode vencer também. E aí eu vou falar a segunda coisa: protegendo a criptonita. Apocalipse 3:20, um texto bem conhecido de todos, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A gente ouve quase todos os cultos de apelo esse texto, não é isso? Mas você já parou para analisar o que seria cear com Jesus? Alguém aqui sabe o que é cear?
Cear é sentar à mesa. Mesa é lugar de fartura. Mesa é lugar de intimidade. Você senta na mesa com estranho? Não. Já viu quando você vai no shopping e está lotado e você tem que sentar à mesa com pessoas que você não conhece? Não é meio constrangedor? Porque mesa é lugar de intimidade. Ceia tem a ver com intimidade. E é tão interessante que na carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia, ele afirma que ele está batendo aonde? Aonde? Na porta. Mas espera aí, pastor. Se ele está batendo a porta, ele está esperando que alguém... Porque quando alguém toca a campainha ou bate a porta, que está lá fora, espera que a gente faça o quê? Ouça e vá. Espera aí, ouça e vá. Eita glória, espera aí. Então você está entendendo? Se Jesus esta noite está batendo a tua porta, é porque Ele quer que você também ouça e abra a porta. Porque se você deixar Jesus cear com você e entrar na tua casa essa noite, não tem criptonita que pode te segurar. Não tem levante nenhum do inimigo que pode te parar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Ei, você vai chegar onde Ele falou que vai chegar. Você vai realizar o que Ele falou que vai realizar. Você vai ser instrumento de Deus nessa terra, porque Ele falou que você vai ser. Mas primeiro você precisa abrir e ouvir e abrir. Então olha só. Você já entendeu que estando à mesa com Jesus, quem estava à mesa com Jesus saía triste? Se você pegar os textos, quem andava com Jesus ficava angustiado, preocupado. Amados, quando você está na mesa com Jesus, você recebe palavra, você recebe sabedoria, você recebe conselho. Quem aqui só levanta, por favor, sinceridade. Quando você está no momento de devocional e você percebe que Jesus está ali com você, falando com você, e você sai fortalecido, cheio de graça, de poder. Tem alguém aqui que tem feito devocional? Amados, não tem coisa melhor do que sentar à mesa num devocional. E aí você começa a louvar, começa a orar, e daqui a pouco você medita na palavra, e você fala assim, nossa, o Senhor está aqui, não é possível. Não tem coisa igual, irmãos. Porque isso é ceiar com Jesus. Isso é abrir a porta para Jesus. Se tiver alguém cochilando do teu lado, dá um cutucão, dá um chacoalhão, em nome de Jesus. Não deixa dormir não, porque essa palavra é a última dessa série, por favor. Amém? Amém? Aí a minha pergunta para nós: será que não existem tanto barulho e tumulto que está nos impedindo de ouvir a voz de Jesus? Porque Ele está batendo, e se tiver barulho a gente consegue ouvir? A minha pergunta é, será que dentro da tua casa, será que na tua vida não está cheio de barulho? Será que não tem um monte de coisa atrapalhando de você ouvir a voz de Jesus? Por isso que você ainda continua patinando? Por isso que essa criptonita ainda está te matando, está tirando as tuas forças dia após dia? O que está impedindo você de ouvir a voz de Jesus? O toque na porta do teu coração. Vamos falar sobre santidade, pastor. A Bíblia diz que Jesus vai para buscar uma igreja pura e sem mácula. Ou Jesus vai buscar uma igreja que está conectada, uma igreja que é cheia de líderes. É isso? Não, a Bíblia diz que Ele vai buscar uma igreja que está pura e sem mácula. Isso quer dizer que é uma igreja que busca viver em santidade. Vocês estão aqui comigo? Sabe por que eu preciso falar sobre isso, irmãos? Porque o que Deus colocou no meu coração é que não vai ficar só aqui em nós. Nós vamos alcançar tantas almas. Mas o Senhor falou assim: meu filho, você precisa alertar a igreja que para que ela possa viver em poder, ela primeiro precisa viver em santidade. E a criptonita, ela tira o poder. A criptonita tira a santidade. Então, quando você estiver ouvindo, ouça com essa visão, por favor, com essa intenção, amém? Por quê, pastor? Porque na santidade nós precisamos considerar dois aspectos: a santidade posicional e a comportamental. Como que é, pastor? Olha só, Efésios 1:4 diz assim, na santidade posicional, tá aí? Tá. Diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos... Eita, eu acho que não tem ali, mas não tem problema. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Ah, tá ali. Agora ela colocou, viu? Ela me enganou, né, gente? Tava aí? Enganei. Então vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele para sermos. Então olha só, Deus já nos escolheu e já nos separou. Presta atenção. Então eu e você já somos santos. Por quê? Você é perfeito? Não, porque nós já fomos justificados na cruz. E aí que o diabo às vezes tem lançado a seta. Ele lança dúvidas sobre isso, sobre as nossas vidas. Presta atenção. Como filho de Deus, nós já fomos santificados. Como filho de Deus, nós já somos santos. Isso é posicional. É uma posição que Deus já nos deu. Então o diabo pode roubar isso de nós? Eita, peraí, só o irmão Júlio que está aqui? O diabo pode roubar isso de nós? Não. Então bora lá. É semelhante ao conceito de casamento. Eu escolhi a minha esposa para ser a minha esposa. Ela é a minha esposa. Daqui a alguns anos ela será a minha. Bora lá. Eu escolhi a minha esposa. Hoje ela é minha esposa. Daqui a alguns anos ela continuará sendo a minha. Você já é filho, você já é santo, você já é separado. Daqui a algum tempo você continua sendo filho separado. Não deixe o diabo roubar isso de você. Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Ela simplesmente será minha esposa. É uma posição. Já foi estabelecido no altar isso. Não tem como ninguém roubar isso. Você já é filho. Você já é santo. Não deixe o diabo colocar dúvida que você não pode vencer essa criptonita, esse pecado. Pastor, então uma santidade comportamental. Está lá em Hebreus 12, 14. Agora está aí, vamos lá. Esforcem para viver em paz com todos. E para serem. Sem santidade ninguém verá o. Olha só. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí não está aqui, mas eu preparei um outro texto, diz assim, ó, 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sabe, se você vai na feira e alguém te der um troco a mais, use de santidade. Se você está num relacionamento com a sua esposa, respeite ela e use de santidade. Se você está num relacionamento com Deus, busque a santidade. Santidade não tem a ver com dizer para Deus todo dia santo, santo. Isso tem a ver com a nossa postura, dia após dia. Dia após dia. E aí no versículo 16 diz assim, ó, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, desculpa que tá doendo um pouquinho aqui. A gente puxa a área e às vezes dói um pouco aqui. Quem tiver um balãozinho de ar aí, manda para cá, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, se a Bíblia fala que eu e você devemos ser santo, porque Deus é santo, qual que deve ser o nosso comportamento lá fora? Vocês estão aqui comigo? Qual que deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta lá fora, amados? De santidade. Às vezes a gente quer viver uma vida de santidade dentro da igreja, e lá fora nós vivemos outra. E aí, amados, a Deus ninguém engana. Eu costumo dizer a Deus e as esposas e os maridos, né? Porque lá nós sabemos quem é quem de verdade. Minha esposa, coitada, sofre. Que é uma coisa que a gente não consegue esconder. Dos de fora a gente esconde, mas de Deus e das esposas, dos maridos, não tem como. Da família. Então, amados, vamos viver uma vida digna. Sabe, amados, vamos viver uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus nos chamou para fazer proezas, coisas extraordinárias. Não se acostume com o ordinário, mas busque o extraordinário. Você viu o que ele falou? Moisés buscou a Deus em santidade. Moisés conseguiu ser quem o Senhor falou que ele era. Paulo foi quem o Senhor falou que ele era. Se eu começar a falar aqui, amados, mas eles tiveram que renunciar a algumas coisas. Amados, vou fazer uma pergunta para você. Um solteiro, ele tem que ter um comportamento de quê? De solteiro.
E um casado tem que ter um comportamento de quê? Tem como um casado ficar se comportando como um solteiro? Não condiz, é assim, um crente não pode ter uma vida dupla. Obrigado, irmã. Posso ouvir um glória? Aleluia. Que é para ver se vocês despertam um pouquinho. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que a gente deve se esforçar para ser santo. Ser santo é fácil, buscar santidade é fácil, amados? Não, é renúncia, é provação, é labuta, é abrir mão, é abnegação, irmãos. Mas, irmãos, também tem os privilégios, tem as recompensas. Olha para a Bíblia, todos que buscaram viver em santidade foram prósperos em tudo que fazia. Eu falei hoje aqui no Ministério de Louvor, não adianta a gente fazer sempre a mesma coisa, porque a gente só vai ter a mesma. Para a gente alcançar algo maior, a gente precisa fazer sempre algo diferente. Ai, pastor, eu quero vencer esse vício, eu quero vencer essa criptonita. Mas você não faz nada diferente há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não vai mudar. Vai dizer que ele falou no vídeo que ele ficou 4 dias na casa de uma pessoa em jejum e oração, sem falar com ninguém, só com Deus. Aí o Espírito Santo foi lá e mostrou onde que ele estava errado. Ah, eu só vou para o culto na quinta, no domingo, eu participo na cela, tá bom. Ei, se você quer algo diferente de Deus, faça algo diferente para Deus. Sempre as mesmas decisões, sempre as mesmas coisas, vai colher as mesmas coisas. Vamos lá, preciso correr, eita glória. Precisamos entender uma vez por todas, amados. Sabe, entender que a graça de Deus vai nos capacitar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinho. Tem alguém aqui que consegue viver em santidade sozinho aqui? Me levanta aí que eu vou aí pegar na tua mão, quero vir para tua casa, vou fazer minhas malas. Ninguém consegue buscar a santidade sozinho. Precisamos da graça de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nós, e não a nossa vontade. Nós acabamos de ler, sem santidade ninguém verá o... Amados, nós podemos fazer a obra, eu posso ficar aqui ministrando domingo após domingo, dia após dia. Se eu não buscar santidade naquele grande dia, eu vou ter surpresa. Passou aí para ver Jesus, que está falando que ninguém verá o Senhor sem santidade. E é interessante, vamos lá. Vê Jesus. João 14, 21 diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então peraí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ele falou no começo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me... Então peraí, pastor, então o que Jesus está afirmando nesse versículo, nós vamos aprender, irmãos, que a condição para ele manifestar sobre nós e aparecer para nós, Bia, sabe, para a gente ver Jesus, é a gente ouvir e obedecer. Olha só, eu preciso não somente ter os mandamentos, mas eu preciso guardar os mandamentos. Conhecer os mandamentos até o diabo, a diferença entre nós e o diabo é a prática dos mandamentos. Se eu falar para você, o diabo é o maior teólogo que existe depois de Jesus. Conhece a Bíblia do começo ao fim, decorado. A diferença da minha vida, da tua vida, para o diabo, é quando nós praticamos só um pouquinho da palavra de Deus. Pastor, mas e essa porta? Está querendo dizer, irmãos, que a santidade é a porta de entrada para uma verdadeira intimidade com Jesus. Você quer viver diferente a partir de hoje? Comece a viver uma vida santa. Busque a santidade. Pastor, o senhor quer que eu seja perfeito? Não, busque. Jesus não falou sede perfeitos. Ele falou assim, sede santos. Santos. Não falou perfeito. Perfeito só Ele. Então busque a santidade. Viva uma vida digna. Sabe, quando acontecer algo que talvez queira te testar, mostre para o diabo quem é que manda na tua vida, que é Jesus, é a palavra de Deus. Quando uma carteira cair na sua frente, não pegue ela, leve para casa. Pegue ela e procure o dono. Quando você achar algo que é seu, não leve para tua casa. O nosso comportamento mostra realmente a quem nós servimos. E vamos lá.
Pastor, se eu buscar a santidade, o que isso vai implicar na minha vida? A santidade, ela é uma proteção contra a criptonita. É uma proteção para você vencer a tua criptonita, o teu vício, o teu pecado, não sei qual é a tua luta, mas é uma proteção. E aí por último, avançando sem a criptonita. Vocês já imaginaram porque a gente gosta tanto de super-herói? Já fizeram essa pergunta? Eu não sei vocês, eu gosto muito de assistir filme da Marvel. Às vezes assisto 5, 10 vezes. Transformers. O que vocês imaginarem eu gosto. Sabe, Superman. Tem alguém aqui que é igual eu aí? Meio... Obrigado, irmão. Tem alguns aqui que me ajudar. Por que será que nós gostamos tanto dos super-heróis? Hã? Boa, meu irmão. Porque, irmãos, eles sempre vencem. E aí eu quero dizer algo para você, por favor, entenda Deus falando com você aqui essa hora. Deus te criou acima de qualquer coisa. Você está acima dos animais, acima de qualquer outra criatura. Por isso nós temos tanto gosto pelos super-heróis. É que muitas das vezes nós não estamos nesse patamar porque a criptonita tem tirado a nossa força. Deus nos criou, amados, para algo grande. Só que muitas das vezes nós mesmos, com as nossas criptonitas, vamos só regredindo, caindo. Por isso, irmãos, Deus nos criou para vencer ou não, gente? Foi ou não foi? A Bíblia diz que Deus criou o jardim tudo perfeito para ele, para Adão e Eva. Mas aí veio a criptonita aí, e até hoje, irmãos, eu não sei vocês, nas nossas férias do ano passado, eu e minha esposa, nós passamos acho que 1 semana ou 10 dias isolado do mundo. E assim, eu vou falar para vocês, foi uma das semanas que eu mais consegui ouvir a voz de Deus. Porque foi uma das semanas que eu mais falei com Deus, de manhã, de tarde, de noite. Muitas das vezes, irmãos, o mundo está tão agitado, as setas de Satanás, que nós não conseguimos mais parar tempo para conversar com Deus, para orar a Deus. E aí por isso que a cada dia nós perdemos as forças. Nós só falamos com Deus quando vamos no culto, ou quando ligamos um celular ou uma TV, mas nós não temos mais o prazer de estar na presença de Deus. E isso tem nos atrapalhado. Às vezes a gente não quer perder meia hora, 10 minutos, 20 minutos, mas a gente perde 2 horas no celular, numa Netflix, numa série. E aí a gente vai perdendo a força, a criptonita vai ficando forte, a gente vai caindo. Aí você chega no culto e fala, ora por mim. Aí chega no culto, intercede por mim, porque você já não tem mais força para orar, não tem mais intimidade com Deus. E aí eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, amados. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 15:3, que eu e você servimos um Deus que é guerreiro. Por isso nós admiramos os super-heróis, amados, porque o nosso Deus é um super-herói que nunca perdeu. E vai dizer que o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. E lá em Isaías 42:13 diz assim, o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado, e o seu grito de guerra triunfará sobre os inimigos. Irmãos, eu e você somos guerreiros. Eu quero que você saia daqui acreditando nisso, que lutamos contra a injustiça. Porque os super-heróis, o que eles falam? O que eles fazem? Eles lutam contra a injustiça. Eu e você, irmãos, somos a imagem e semelhança de Jesus. Quem é o nosso herói, amados? Jesus. Amados, Ele é o comandante dos nossos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. E eu e você somos dele. Amados, vamos sair daqui, por favor, em nome de Jesus. Porque lá em Apocalipse, em todas as 7 cartas, ele fala assim, há o que vencer. Esses somos nós, irmãos. Eu e você somos mais que vencedores. Nós vamos vencer essa criptonita. Nós vamos eliminar essa criptonita. Nós vamos vencer esse vício. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite, mas eu quero declarar em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Sabe, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Maior é o Senhor da sua vida do que aquele que é contra a sua vida. Não é uma questão assim comportamental, mas Jesus já nos deu essa posição. Ele não falou que nós seremos mais que vencedores, amados, mas que nós já somos. Irmãos, vamos dar as mãos.
Vamos lutar juntos. Vamos salvar as nossas famílias, amados. Vamos guerrear pelos nossos que estão perdidos, desiludidos, que não tem mais esperança. Irmãos, já imaginaram se nós aqui dermos as mãos? Nós vamos ajudar primeiro a nos libertar uns dos outros, da nossa criptonita, dos nossos vícios. Se nós nos unirmos, e depois nós teremos força, amados, para ajudar outras pessoas. Superman tinha um Lex Luthor, o inimigo dele. E nós temos um que se chama Satanás. E esse Satanás tem lançado muitas criptonitas nas igrejas, para enfraquecer o exército de Deus que somos nós. Mas agora nós já sabemos como ficar livres desse mal. Nós podemos exercer o papel ao qual Deus nos chamou, amados. E aí eu quero declarar, levante a tua mão, por favor, em nome de Jesus, eu quero declarar. Você foi chamado para ser herói, campeão, vencedor no nome de Jesus. Toma posse disso, não deixe o diabo roubar isso de você. Você é herói, você é campeão, você é mais que vencedor. Você está aqui essa noite, é sinal disso. Eu concluo dizendo, nessa série, amados, nós entendemos que muitas das vezes tem muitos fracos, doentes, sim. É a ação da criptonita. Mas nós aprendemos como identificar essa criptonita. E hoje eu sou grato a Deus, irmãos, porque Deus tem falado com essa igreja. E falado a verdade, irmãos. Não é aquela palavrinha, sabe, passando a mão nas costas. Não, continua do jeito que está, desse jeito no pecado. Continua aí, fazendo o que vocês fazem. Continua com seus ídolos. Não, eu sou grato a Deus, irmãos. Porque não só através de mim, mas através de todas as pessoas que têm vindo ministrar a palavra de Deus aqui. Deus tem falado com a nossa igreja. Deus tem falado assim, ó, deixa os ídolos. Sabe, busque a pureza, busque a santidade. Sabe, busque intimidade com Deus. Sabe, ei, Deus está falando para nós essa noite, prepare-se para buscar aquilo que Deus já declarou, que já é nosso no nome de Jesus. Ei, já tem algo no mundo espiritual que já foi decretado que é nosso. O que precisa é nós tomarmos posse, amados. Eu quero que você coloque de pé em nome de Jesus, grupo de louvor rapidinho. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Mas a graça de Deus, feche os teus olhos. Eu quero ler 3 versículos para você. A graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai dizer lá em Romanos 8: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, que não só possamos ouvir, mas que possamos tomar posse que nós somos mais que vencedores no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor, a partir de hoje, Senhor, vidas, Pai amado, como heróis, como campeões, como vencedores. E nós vamos vencer a nossa primeira batalha, a nossa primeira guerra, que é a nossa criptonita. E depois nós vamos ajudar outras pessoas a serem libertas, no nome de Jesus. Cante isso. Vencedor, Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te fala invade, eu te mostro o teu valor.
você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Declara isso. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Declara isso, igreja. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embaixo de Deus, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embaixo, Deus, te mostra o teu valor. Pega na mão dessa pessoa aí que está do seu lado. Pega na mão dela. Pega na mão dessa pessoa aí. Levanta ela, que ela é campeã. Levanta a mão dela. Isso. Faz teu voo. Declara isso pra ela. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Fala pra ela agora, você é mais que vencedor. No nome de Jesus. Amém, amados? Deu aqui alguém que conseguiu entender essa palavra? Por favor, em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para Jesus.